Aqui é o professor Ricardo da Central do Enem. Nós vamos dar continuidade à citologia e o nosso objeto de estudo hoje é a divisão celular. Nós temos dois tipos de divisão celular, que é a mitose e a meiose. A mitose ocorre quando uma célula dá origem a duas geneticamente iguais, ou seja, aqui eu tenho uma célula com dois cromossomos e no final cada célula filha também vai ter dois cromossomos. A mitose ela é usada para os processos de cicatrização, regeneração e crescimento. Então, resumindo, a mitose é quando uma célula forma duas geneticamente idênticas. Já na meiose, eu vou partir de uma célula mãe e no final eu vou dar origem a 4 células filhas com a metade do número de cromossomos da célula mãe. Aqui a célula mãe tem 2 cromossomos e cada célula filha vai ter apenas um cromossomo. A meiose ela é usada para a formação dos gametas e também para a formação dos esporos nas plantas. Agora o que é interessante que existe um período que antecede a mitose e a meiose, que é a intérfase. A intérfase é o momento em que ocorre a duplicação do DNA. Então, a intérfase seria uma preparação para a divisão celular. Então, resumindo, a mitose ela vai formar duas células idênticas, enquanto que a meiose ela vai formar 4 células com a metade do número de cromossomos da célula mãe. Vamos falar um pouco mais da intérfase. A intérfase ela é dividida em 3 períodos, que é o G1, o S e o G2. O período G1 é o período em que vai ocorrer a síntese de RNA e proteínas. Já o período S é o período que vai ocorrer a duplicação do DNA. Aqui na imagem, observamos que começa com 2C, a quantidade de DNA, e termina com 4C, ou seja, ocorreu a duplicação do DNA. Após o período S, que é S de síntese, vem o período G2. No período G2, continua produzindo RNA, proteínas e também ATP, que é energia, ATP, que significa adenosina trifosfato. Após o período G2, aí vem a divisão celular, que aqui no caso eu tenho a mitose, que está representada pela letra M. A mitose ela apresenta 4 fases, que é a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. A telófase é a fase onde vai ocorrer a citocinese, a divisão da célula, formando duas aqui no final. O que antecede a divisão celular é a intérfase, que está representada por essa imagem. A intérfase, como eu já falei anteriormente, é o momento em que ocorre a duplicação do DNA e a produção de ATP, ou seja, preparando a célula para a divisão celular, neste caso aqui, a mitose. Vamos falar agora das fases da mitose, começando pela prófase. Bom, na prófase eu vou ter a condensação dos cromossomos. Aqui, por exemplo, eu tenho a cromatina, que é o cromossomo descondensado. Esse cromossomo começa a se enrolar sobre si, dando origem ao cromossomo. E essa condensação começa na prófase. Uma outra característica é a desintegração da carioteca. A carioteca ela vai se desintegrar devido ao início da condensação do cromossomo. Uma outra característica seria a desintegração do nucleolo. O nucleolo é a região onde ocorre a síntese de RNA. Uma outra característica é a formação desses raios aqui, que é chamado de áster. Então você tem aqui a formação das fibras de áster, que fica ao redor do centríolo. Cada estrutura dessa aqui é chamada de centríolo. E uma outra característica seria a migração dos centríolos para os polos opostos da célula. A metáfase é a segunda fase da mitose e essa fase tem as seguintes características. Os cromossomos estão dispostos no equador da célula, formando a placa equatorial ou placa metafásica. É nesta fase que os cromossomos vão atingir o grau máximo de condensação. Uma outra coisa importante é que o cromossomo ele tem aqui no meio uma estrutura chamada de centrômero.
E ao redor do centrômero tem uma estrutura proteica chamada de citotócoro. É nessa estrutura que vai se ligar as fibras do fuso, porque aqui do centríolo parte umas fibras, chamadas de fibras do fuso, que vão se conectar ao cinetócoro que está ao redor do centrômero. E esta imagem que você está vendo aqui é uma imagem que já caiu no Enem uma vez, e é importante você analisar que aqui os cromossomos estão no meio, formando a placa metafásica. Isso aqui é visto em um tipo de microscopia. A terceira fase da mitose é a anáfase. Mas antes de falar das características da anáfase, é importante falar para vocês o que são cromátides irmãs. Aqui eu tenho um cromossomo e o cromossomo tem uma região de estrangulamento chamada de centrômero. E o centrômero divide o cromossomo em duas cromátides que são chamadas de cromátides irmãs. Agora, olhando para a anáfase, você vai aqui perceber que, primeiramente, vou ter a duplicação do centrômero e a migração das cromátides irmãs para os polos opostos da célula. Uma outra característica é o encurtamento das fibras do fuso. Essa estrutura aqui que é chamada de fibra do fuso. E então você vai ter encurtamento das fibras do fuso, a duplicação do centrômero e a migração das cromátides irmãs para os polos opostos da célula. Uma outra coisa importante é que aqui nesta imagem você vê aqui a anáfase visualizada em um microscópio óptico. A última fase da mitose é a telófase. Na telófase, eu vou ter a descondensação dos cromossomos. Com a descondensação dos cromossomos, a célula volta a produzir proteínas. Com isso, eu vou ter o reaparecimento da carioteca, a reorganização da carioteca. Eu vou ter também o reaparecimento dos nucléolos. Uma outra coisa importante é que eu vou ter aqui o desaparecimento desses raios, que são as fibras de Aster. Também, uma outra coisa importante aqui é que eu vou ter a divisão da célula. E a divisão da célula é chamado de citocinese, que especificamente seria a divisão do citoplasma. A citocinese na célula animal é chamada de centrípeta, quando ela vai de fora para dentro, enquanto que a divisão da célula, ou seja, a citocinese na célula vegetal, é chamada de centrífuga, que vai de dentro para fora. E aqui é a imagem vista ao microscópio óptico, onde você pode perceber aqui como é a telófase vista ao microscópio óptico. Vamos falar agora um pouco sobre a meiose. Aqui nesta imagem, nós começamos aqui com a intérfase, onde eu tenho aqui uma célula com 4 cromossomos simples. Após a intérfase, eu vou ter a duplicação do DNA e agora eu vou ter uma célula com 4 cromossomos duplos. O que vai acontecer é que a meiose é dividida em meiose 1 e meiose 2. Na meiose 1, a meiose 1 é chamada de reducional, porque eu vou ter a redução do número de cromossomos. Perceba que essa célula tem 4 cromossomos, agora vai dar origem a 2 células, onde cada uma vai ter apenas 2 cromossomos. Então, o número de cromossomos caiu para metade, por isso que a meiose 1 é chamada de reducional. Já a meiose 2 ela é chamada de equacional, porque o número de cromossomos ele vai continuar o mesmo. O que eu vou ter aqui é só uma redução da quantidade de DNA. Aqui eu tenho, por exemplo, uma célula com 2 cromossomos duplos, dando origem a 2 células, sendo que cada uma vai ter 2 cromossomos simples. O que importa para a gente é que a meiose ela começa com uma célula com 4 cromossomos e no final ela termina com 4 células com a metade do número de cromossomos da célula mãe, sendo que eu tenho a meiose 1, que é reducional, e a meiose 2, que é equacional. A grande diferença da meiose para a mitose é que a meiose ela aumenta a variabilidade genética devido a um processo chamado de crossing over, que é a recombinação que ocorre entre os cromossomos. E essa crossing over ela acontece na meiose 1. E uma outra coisa importante é que a meiose que é usada para formar os gametas masculinos e femininos, que no caso eu falo dos espermatozoides e dos óvulos. Agora vamos resolver
uma pequena questão sobre divisão celular. Para estudar os cromossomos, é preciso observá-los no momento que se encontram no ponto máximo de sua condensação. A imagem corresponde ao tecido da raiz da cebola, visto ao microscópio, e cada número marca uma das diferentes etapas do ciclo celular. Qual número corresponde à melhor etapa para que esse estudo seja possível? Essa questão caiu no Enem de 2017. E a melhor etapa para estudar os cromossomos seria a metáfase, que aqui está indicada pelo número 3. Portanto, a resposta seria a letra C. Esta foi a nossa videoaula sobre divisão celular. Muito obrigado!